Bom dia, pessoal. Estou aqui em terras estrangeiras, né? Numa invasão muito bem coordenada e que resultou numa grande conquista. Para falar um pouco sobre aquela pesquisa que está sendo feita a respeito da história moral da Igreja Católica, né? Digamos assim, os pactos morais que compõem a Igreja de Cristo. Vai ser analisado a Igreja Católica até depois, quando tem o cisma, eu deixo de pensar e comentar sobre os ortodoxos e foco na Igreja Católica Apostólica Romana, tá certo? A ideia desse trabalho se deu no começo do ano passado, propriamente, quando eu decidi analisar na história do Brasil, na história, digamos, recente do Brasil, as diferenças consideráveis entre aquilo que a gente pode dizer doutrina católica e o comportamento geral do cristianismo no Brasil. Como as instituições cristãs, católicas sobretudo, elas se posicionam diante dos eventos que acontecem no cotidiano brasileiro, eventos importantes, eventos talvez não tão importantes a curto prazo, mas a longo prazo importantes também. E por que eu tinha esse desconforto? Por que eu via que havia uma diferença muito grande entre aquilo que se compusera a doutrina, todos os valores, todos os pactos morais que compõem a doutrina, com as ações individuais e coletivas de grupos católicos, né? Então, por que era tão diferente o comportamento dos neocatecumenais, o comportamento da CNPP, o comportamento dos influencers digitais católicos, né, das minhas experiências pessoais com pessoas católicas, RCC, TLC, o pessoal Hard Thread, tudo que os modernistas, tudo que compõe discussões midiáticas e virtuais sobre o catolicismo. Por que isso é tão diferente da Sacra Doutrina? Por que tinha tanta divergência? Por que essas coisas aparecem a longo prazo e vão ganhar muita força aqui no Brasil, né? Por que o Brasil era um terreno fértil, não um terreno inóspito, não um terreno difícil, na verdade um bom terreno para que esse tipo de coisa se propagasse? Por que apareceu e ganhou tanta força aqui? Qual que é a diferença entre o catolicismo de um camponês medieval? Por que esse tipo de comportamento contraditório não acontecia na Idade Média, né? Por que o cristianismo do camponês no século XII ele é tão coerente do começo ao fim, né? Do seu batismo até sua morte, né? E por que hoje você tem pessoas que vamos dizer, louvam o seu comportamento libidinoso, não é isso? Publicam esse tipo de comportamento e, ao mesmo tempo, publicam coisas a respeito do catolicismo, né? Por que o sujeito vai numa festa pervertida na sexta e no domingo tá postando foto dentro da igreja? E não estou analisando por que o sujeito peca, não é isso. Eu tava encafifado por que as duas coisas ele expõe, né? Ele não oculta nenhuma das duas, ele expõe e ele dá valor transcendental para as duas coisas, como se ele estivesse tentando assimilar, fosse possível conciliar as duas coisas, esse conciliamento, esse jogo de concílio. Evidentemente eu teria que estudar a história cultural brasileira como um todo, a história do catolicismo no Brasil, para saber como esses atos, né, quem foram os agentes principais para que esse tipo de cultura fosse moldada dentro do catolicismo e que permitisse que as pessoas
tratassem esses dois polos de vida não como contradições, que são evidentemente contradições, mas como, de repente, camadas de uma vida muito complexa que podem ser assimiladas e uma explica a outra e ajuda a outra a se desenvolver. O que é uma loucura para nós, mas que não é uma loucura para as pessoas que pensam assim. Então, eu estaria buscando ali, digamos, os pactos morais que possibilitaram o advento desse tipo de forma. Minhas inquietações ficaram mais graves, né, depois que o Papa Francisco, no começo de 23, disse que o Lula havia sido uma pessoa boa, inocente, havia sido perseguido. E aí eu percebi que alguns elementos, algumas forças atuantes que acontecem no catolicismo brasileiro estavam no catolicismo no catolicismo geral, né? Até dentro do Vaticano mesmo, né? Então eu decidi rastrear a história do cristianismo do zero, e desde a Galileia, dos tempos de Jesus, até o Brasil contemporâneo. E aí eu decidi chamar a série de Cisalhamento da Doutrina, né? Ou seja, as camadas da doutrina. Cristianismo e anticristianismo, dos tempos de Jesus até o Brasil contemporâneo. Por quê? A minha definição de anticristianismo não é aquilo que é diferente do cristianismo. Não é isso. Minha definição de anticristianismo é aquilo que não faz parte do cristianismo, mas que se apresenta como cristianismo. É a mesma definição de pseudociência, né? Aquilo que não é ciência, mas que se apresenta como ciência. Que se apresenta e representa como ciência. Então, obviamente, vai ser uma série muito longa, trabalhos bem extensos, não sei quanto tempo vai durar. Já foi publicado as minhas referências metodológicas, creio que o mês que vem já sai outro artigo bem grande, bem extenso, a respeito do assunto. Vou começar a falar um pouco sobre Jesus Cristo no próximo texto. E ali nas referências metodológicas, né, eu expliquei que eu não escrevo história como receita de bolo, então não pego um método e fico repetindo aquilo exaustivamente. Na verdade, são apontamentos referenciais de conceito, né, e tentar pensar esses conceitos do mesmo jeito que alguns autores pensaram, né. Então tem um pouco de Mário Ferreira dos Santos, eu explico um pouco a respeito da história do presente do Michel Foucault, né. Como é um trabalho de história das ideias, né, eu busquei raízes mais filosóficas para a compreensão dessas ideias, então fui buscar na lógica formal, né, representada aí pelo Alvin Plantinga, pelo Peter Van Inwagen, né, autores dessa linha, a respeito do funcionamento da arquitetura e da lógica interna, das definições internas do significado da crença, né, da definição lógica da crença, e também do objeto referência, que permite que você consiga analisar o funcionamento da crença e o significado da crença, a crença enquanto objeto mesmo da percepção e da razão, né? Então o objetivo ali é pegar, né, o projeto Foucaultiano, o projeto presentista, né, que são problemas contemporâneos e que se busca a raiz histórica deles, né, a história das problematizações, né, que ele diz no documentário Par lui-même, né, que se encontra fragmentos na internet, no YouTube. E, ao mesmo tempo, trabalhar com essa linguagem que aproxima a lógica das ciências sociais, né, que no caso da história, que é um trabalho que vem sendo desenvolvido desde a década de 60, mas de maneira mais intensa na década de 80, e que não chega no Brasil, né, porque ninguém lê coisa nenhuma. Então eu vou trabalhar também com essa Logic of Social Science, que tem um fenômeno muito forte na Europa, na América anglo-saxônica. A gente vai comentar muito sobre ela em futuros textos, né? Trabalhar bastante com os aspectos desses textos. E o artigo está aí, eu espero que vocês animem de ler, né? E que o texto tenha sido claro em relação à linha de trabalho que eu estou pretendendo desenvolver, eu espero. O objetivo dessa série não é outro, senão dar subsídio. Eu quero que os meus leitores tenham subsídios teóricos e conhecimentos precisos sobre a origem de cada pacto moral que existe dentro do cristianismo, para que ele consiga identificar
sempre que aparecer alguma coisa na vida dele, ele consiga identificar a origem desse elemento dentro do cristianismo. Se ele faz parte daquilo que se quer doutrina, daquilo que tradicionalmente se atribui como doutrina, ou se ele é uma espécie de embuste, que foi colocado há 30 anos atrás e que é totalmente contraditório com a tradição cristã, mas que se apresenta como cristianismo. Eu só quero que meus leitores tenham subsídios, né? Subsídios informativos. Não estou nenhuma pretensão de fazer nenhum trabalho político em cima disso aqui. Nada revolucionário por enquanto, né? Eu apenas quero que meus leitores eles consigam identificar os elementos cristãos e separar os elementos não cristãos, mas que estão dentro do cristianismo. É só isso que eu quero. O que ele vai fazer com essa informação eu não faço a menor ideia, mas eu preciso que mais pessoas consigam ter esse tipo de separação. Bom, então é isso. Tenham um bom dia.